Meu Deus, nunca imaginei que o casamento da minha mãe com o pai do Tiago fosse mudar tudo na minha vida de uma forma tão profunda e proibida. No começo, parecia só mais uma daquelas mudanças chatas que a vida impõe, um padrasto novo e um meio-irmão que eu mal conhecia. O Tiago era quieto, quase invisível, daqueles rapazes que se fecham no quarto com livros e música, enquanto eu tentava lidar com a minha própria confusão de adolescente. Morávamos juntos numa casa ampla em Cascais, perto do mar, mas nos primeiros meses mal trocávamos palavras além de boa noite e educada à mesa do jantar. Eu achava que ia continuar assim para sempre, duas vidas paralelas debaixo do mesmo teto. Mas a vida tem esse jeito cruel de virar tudo de cabeça para baixo quando menos esperamos. Foi numa tarde chuvosa de outono, quando a minha mãe e o pai dele saíram para um jantar de trabalho em Lisboa, que tudo começou a mudar. Eu estava sozinha na sala, espalhada no sofá com livros e cadernos à volta, tentando estudar para um teste de matemática que me estava a dar cabo da cabeça. Usava um vestido simples de malha fina, daqueles que mal chegam ao joelho, e umas meias de lã macias que a avó me tinha tricotado. O cabelo estava preso num coque desleixado, com algumas madeixas soltas a cair no rosto. De repente, o Tiago apareceu na porta com uma caneca de chá na mão. Parou ao ver-me ali, rodeada de papéis. "Precisas de ajuda?" perguntou, inclinando-se um pouco para ver o que eu estava a ler. Hesitei. Detestava admitir que estava perdida naquelas equações todas, mas a verdade é que não estava a entender nada. "Talvez", respondi, meio envergonhada. Ele sentou-se ao meu lado sem pedir licença e durante mais de uma hora explicou-me tudo com uma paciência que eu nunca tinha visto nele. A voz dele era baixa, calma, quase hipnótica. Quando finalmente resolvi uma equação sozinha, ele sorriu, um sorriso verdadeiro, daqueles que iluminam o rosto todo, e disse: "Vês? Consegues sim." Naquele instante, o meu coração deu um salto estranho. Pela primeira vez, olhei para ele de verdade e vi algo diferente. Não era só o filho tímido do novo marido da minha mãe. Havia ali qualquer coisa mais profunda, mais intensa, que me deixou inquieta. Nas semanas seguintes, começámos a cruzar-nos mais vezes. Na cozinha de manhã, quando eu fazia o pequeno almoço e ele aparecia de cabelo despenteado. No corredor, quando passávamos um pelo outro e trocávamos um olá que já não era tão seco. No terraço da casa, à noite, quando o mar de Cascais rugia ao fundo e nós falávamos sobre músicas, filmes, sonhos. Com ele, eu conseguia ser eu mesma, sem máscaras, sem medo de ser julgada. Ele parecia ver partes de mim que nem eu própria conhecia ainda. Mas o momento em que tudo mudou mesmo foi num fim de semana quente de verão, quando fomos os 4 para a casa de praia da família em Comporta. O calor era insuportável, o ar tão pesado que parecia derreter os pensamentos. O único alívio era a piscina grande no jardim, rodeada de pinheiros e dunas. Eu tinha acabado de vestir o meu fato de bem preferido, peça única cor de vinho tinto que a minha avó me oferecera porque sabia que eu adorava tons diferentes. Por cima, enrolaram um páreo leve de chifão quase transparente. Quando saí para o jardim, o Tiago já lá estava, sentado na borda da piscina só de calções de banho escuros, com as pernas dentro de água. Tinha um livro na mão, mas não estava a ler, o olhar perdido no horizonte, como se estivesse noutro mundo. "Olá", disse eu, tentando soar descontraída enquanto me aproximava. Ele ergueu a cabeça. Os olhos dele percorreram-me rapidamente, dos cabelos ainda úmidos do duche até aos pés descalços, antes de voltarem ao meu rosto. Sorriu, mas era um sorriso diferente, mais tenso. "Olá", respondeu, fechando o livro. "Pronta para enfrentar este calor?" "Mais ou menos", ri-me, encolhendo os ombros. "A piscina é a única salvação hoje." Tirei o páreo e deixei-o cair numa espreguiçadeira. Entrei na água devagar, sentindo o fresco delicioso contra a pele quente. Mergulhei por completo, deixando que a água me envolvesse e acalmasse os pensamentos. Quando emergi, vi que ele ainda me olhava. Desta vez não desviou o olhar tão depressa. "O que foi?" perguntei, meio a brincar, meio curiosa. Ele hesitou, como se procurasse as palavras certas. "Nada, só que hoje estás diferente." Fiquei sem saber o que dizer. Senti o rosto corar. "Diferente como?"
Ele encolheu os ombros, mas havia um brilho estranho nos olhos dele, não sei explicar. Talvez seja o verão que faz isto às pessoas. Não respondi. Mergulhei outra vez, tentando esconder a confusão. Mas mesmo debaixo de água sentia o peso daquele olhar. Quando voltei à superfície, ele já estava de pé. Acho que agora é a minha vez. Saltou para a piscina com um movimento elegante, salpicando água para todo lado. Emergiu mesmo ao meu lado, sacudindo o cabelo molhado. Estávamos perto, demasiado perto, talvez. Os olhos dele encontraram os meus e, por um segundo, vi ali algo que me deixou sem fôlego. Desejo misturado com hesitação, como se ele lutasse contra algo dentro dele. A água está ótima, não está? Perguntou, a voz baixa, quase rouca. Sim, está perfeita, respondi, tentando manter a calma enquanto o coração batia descontrolado. Ficámos ali horas, a falar de tudo e de nada, mas com uma tensão silenciosa que crescia a cada minuto. Quando finalmente saí da piscina, enrolada numa toalha, sabia que algo tinha mudado para sempre. Já não éramos só meio-irmãos que partilhavam a mesma casa. Havia ali qualquer coisa nova, perigosa, que nenhum de nós queria nomear. Mais tarde, depois do jantar, decidi tomar um duche rápido. Enrolei-me numa toalha e subi as escadas a correr, mas quando abri a torneira, só saía água gelada. Suspirei, frustrada. A casa estava vazia, a minha mãe e o pai dele tinham ido a um evento em Setúbal e só voltavam tarde. Só restava o Tiago. Enrolada na toalha molhada, gritei do banho. Tiago, podes vir cá um segundo? Ele apareceu quase imediatamente, ainda com um livro na mão. Quando me viu ali, só de toalha, os olhos dele tremeram por um instante. Pigarreou, tentando disfarçar. O que aconteceu? O duche avariou. Só sai água fria. Podes ver? Ele assentiu, um pouco surpreendido. Claro, deixa-me ver. Deixei-o passar. O espaço era pequeno, e com ele ali dentro parecia ainda mais apertado. Ele esticou-se para alcançar o regulador da temperatura, eu era demasiado baixa para lá chegar e eu fiquei à porta, observando. Havia qualquer coisa de magnético na forma como ele se movia, na tensão dos ombros. Acho que alguém mexeu e deixou só no frio, murmurou, sem olhar para mim. Já está. Virou a torneira e a água quente começou a correr. Pronto. Agora deve funcionar. Sorri, genuinamente aliviada. Obrigada, Tiago. Salvaste-me mesmo. Os nossos olhares cruzaram-se. Por um segundo, o tempo parou. Sem pensar, inclinei-me e dei-lhe um beijo rápido nos lábios, impulsivo, quase inocente. Ele ficou paralisado. Os olhos abriram-se de surpresa. Depois sorriu debilmente, mas desviou o olhar. De nada, disse, a voz um pouco rouca. Acho melhor ir, para tu tomares o teu duche tranquila. Saiu quase a correr, fechando a porta atrás dele. Fiquei ali, sozinha, com o coração a mil. O que tinha eu feito? Aquele beijo tinha sido tão breve, mas a reação dele deixou-me perdida. Teria gostado? Ou achou errado? Por que fugiu assim? O resto do duche passei a pensar nisso, nos olhos dele, no sorriso tímido, na forma como evitou olhar para mim ao sair. Tudo parecia indicar que ele também sentia algo, mas tinha medo de admitir. Quando saí do banho, com o cabelo ainda molhado, fui procurá-lo. Encontrei-o na sala, sentado no sofá, folheando o mesmo livro sem ler uma linha. Olá, disse eu, hesitante. Olá, ele respondeu, pousando o livro. Ficámos em silêncio por uns segundos que pareceram eternos. Tiago, comecei, a voz baixa. Aquilo não devia ter acontecido, mas não consegui evitar. Não consigo fingir que não sinto nada por ti. Ele suspirou como se lutasse consigo mesmo. Eu sei, também sinto. Mas temos de ter cuidado. Não podemos magoar as pessoas que amamos. Então, vamos manter em segredo por enquanto? Ele assentiu, os olhos cheios de conflito. Sim.
Por agora. E assim começou o nosso segredo. Olhares roubados à mesa do jantar, toques acidentais no corredor, mãos que quase tocavam quando passávamos algo. Cada pequeno momento era carregado de eletricidade. À noite, quando a casa adormecia, ele batia levemente na minha porta. Entrava devagar, no escuro, e sentávamos-nos no chão do meu quarto, a sussurrar durante horas. Falávamos de tudo, sonhos, medos, músicas que nos faziam chorar. Às vezes ele pegava na minha mão, entrelaçando os dedos com cuidado, e eu sentia a pele dele quente contra a minha. Uma noite, trouxe um velho vinil de fado que encontrou na arrecadação. Pusemo-lo a tocar baixinho. Eu estava de pijama, uma camisola de seda fina com alças delicadas e uns shorts de renda, sentada na cama ao lado dele, ombro com ombro. De repente, senti o dedo dele deslizar devagar pela minha clavícula exposta. Arrepiei-me toda, mas não me afastei. E foi aí que percebi, estávamos perdidos um no outro. E o pior, ou o melhor, era que nenhum de nós queria ser encontrado. Naquela noite, com o fado a tocar baixinho no velho toca-discos, o toque do dedo dele na minha clavícula foi como uma faísca que acendeu tudo o que estávamos a tentar esconder. O ar no quarto parecia mais denso, carregado de algo que nenhum de nós ousava nomear em voz alta. Eu sentia o coração bater tão forte que tinha a certeza de que ele ouvia. O Tiago parou o movimento, como se tivesse percebido o que tinha feito, mas não retirou a mão. Em vez disso, os olhos dele encontraram os meus e ali ficámos, presos num silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Desculpa, murmurou ele, a voz quase inaudível. Não peças desculpa, respondi, surpreendendo-me com a firmeza da minha própria voz. Eu gostei. Ele engoliu em seco. Vi o peito dele subir e descer mais rápido. Depois, devagar, como se tivesse medo de quebrar algo frágil, inclinou-se para mim. O beijo foi diferente do primeiro, não impulsivo, não rápido. Foi lento, hesitante no início, mas depois mais profundo, como se estivéssemos os dois a cair num abismo que já não queríamos evitar. As mãos dele subiram para o meu rosto, os dedos enroscados no meu cabelo úmido do banho anterior. Eu agarrei-me à camisola dele, puxando mais para mim, sentindo o calor do corpo dele contra o meu. Quando finalmente nos separamos, ofegantes, ele encostou a testa à minha. Isto é loucura, Sofia, sussurrou. Somos família agora. Eu sei, respondi, a voz tremendo. Mas não consigo parar de sentir isto. Ele fechou os olhos por um momento, como se doesse admitir. Nem eu. Naquela noite não fomos mais longe. Ficámos só ali, abraçados na cama, a ouvir o fado até o vinil acabar. Ele adormeceu com a cabeça no meu ombro, e eu passei horas acordada, a acariciar-lhe o cabelo, a pensar no quanto tudo isto era errado, e ao mesmo tempo tão certo. Os dias seguintes foram uma tortura deliciosa. Em casa, em Cascais, tínhamos de fingir. À mesa do jantar, com a minha mãe e o pai dele a falar sobre trabalho e planos para o fim de semana, trocávamos olhares rápidos por cima dos pratos. Quando as nossas pernas se tocavam debaixo da mesa, eu sentia um arrepio que subia pela espinha. Ele disfarçava, bebendo um gole de água, mas eu via o rubor nas orelhas dele. Uma tarde, a minha mãe anunciou que ia passar o fim de semana em Coimbra com amigas. O pai do Tiago tinha uma viagem de trabalho ao Porto. Ficámos sozinhos em casa, 2 dias inteiros, só nós os dois. Mal a porta se fechou atrás deles, o Tiago apareceu na cozinha onde eu estava a fazer café. Não disse nada. Só me olhou com aquela intensidade que já me era familiar e eu larguei a chávena na bancada. Em 2 passos estávamos um contra o outro, a beijar-nos como se o mundo fosse acabar ali. As mãos dele deslizaram pelas minhas costas, puxando-me contra ele. Eu sentia tudo, o coração dele bater contra o meu, o calor da pele, o sabor dos lábios. Subimos as escadas aos tropeções, sem conseguir parar de nos tocar. No meu quarto, a luz da tarde entrava pelas persianas, pintando riscas douradas na cama. Ele parou à porta, hesitante outra vez. Tens a certeza disto? Perguntou, a voz rouca de desejo e medo. Eu assenti, puxando para dentro. Tenho a certeza de que te quero.
Foi a primeira vez que nos entregamos por completo. Lento no início, cheio de descoberta, cada toque, cada suspiro, cada gemido abafado contra o travesseiro. Eu sentia-me viva como nunca, como se todo o meu corpo tivesse estado à espera daquele momento. Ele era gentil, mas também urgente, como se tivesse medo de que alguém nos interrompesse a qualquer segundo. Quando chegámos ao pico juntos, eu mordi-lhe o ombro para não gritar alto demais. Depois, ficámos deitados, enroscados um no outro, a ouvir o mar ao longe. Ele traçava círculos preguiçosos nas minhas costas nuas. Isto muda tudo, disse ele, baixinho. Eu sei, respondi. Mas não quero voltar atrás. Ele beijou-me a testa. Nem eu. Mas o mundo lá fora não parava. Na segunda-feira, quando os nossos pais voltaram, voltámos ao teatro. Sorriso educados, conversas banais. Só que agora cada olhar escondido era uma promessa, cada toque acidental uma lembrança do que tínhamos partilhado. Uma noite, durante um jantar em casa de familiares em Sintra, as coisas quase desmoronaram. Estávamos todos à volta da mesa grande, com tios e primos a rir alto. O Tiago estava sentado ao meu lado, coincidência cruel. Debaixo da toalha, a mão dele encontrou a minha coxa. Eu quase derrubei o copo de água. Olhei para ele, assustada, mas ele só sorriu de lado, fingindo ouvir a conversa do tio sobre futebol. Quando ninguém estava a ver, os dedos dele subiram um pouco mais, traçando a borda do meu vestido. Eu mordi o lábio, tentando manter a compostura, mas o calor entre as minhas pernas era insuportável. Tive de me levantar com uma desculpa esfarrapada de ir à casa de banho. No corredor escuro, ele apareceu atrás de mim segundos depois. Desculpa, sussurrou contra o meu pescoço, abraçando-me por trás. Não resisti. Estás louco, respondi, mas já me virava para beijar, encostada à parede. Foi rápido, urgente, com medo de sermos apanhados. As mãos dele dentro do meu vestido, os meus dedos no cabelo dele. Quando voltámos à mesa, separados por minutos, eu sentia as pernas tremer e o rosto corado. A minha mãe perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, que era só o vinho. Mas o medo começou a crescer. Quanto tempo conseguiríamos manter isto escondido? Quanto tempo até alguém notar os olhares, os toques, as desculpas constantes? Uma tarde, enquanto estávamos sozinhos no terraço a ver o pôr-do-sol, eu decidi falar. Tiago, e se descobrirem? Ele ficou em silêncio por um momento, olhando o mar não sei. Mas não consigo imaginar a minha vida sem isto, sem ti. Nem eu, admiti, sentindo um nó na garganta. Mas dói esconder. Dói fingir que és só o meu meio-irmão. Ele virou-se para mim, os olhos sérios. Talvez possamos ir embora. Quando eu acabar a universidade, tu também. Começar noutro sítio, longe disto tudo. A ideia era louca. Impossível. Mas ao mesmo tempo, tentadora. Para onde? Perguntei, quase a rir de nervoso. Não sei. Algarve? Madeira? Até Brasil, se quiseres. Qualquer sítio onde possamos ser só nós. Encostei a cabeça no ombro dele sonha alto, hein? Ele riu baixinho. Contigo, sonho tudo. Mas naquela mesma noite, quando já estávamos na cama, ele tinha entrado no meu quarto depois de toda a casa adormecer, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava deitada de lado, com a cabeça no peito dele, a ouvir o coração. De repente, ouvi um barulho lá embaixo. Passos. A porta do quarto dos nossos pais a abrir. O Tiago ficou tenso de imediato. Merda, sussurrou. Acho que o meu pai acordou. Eu senti o pânico subir. Vai. Rápido. Ele levantou-se num salto, vestiu a camisola às pressas e saiu do quarto na ponta dos pés. Eu fiquei deitada, coração aos saltos, à espera. Minutos depois, ouvi vozes abafadas no corredor. A voz do pai dele e depois a da minha mãe. Não consegui perceber as palavras, mas o tom era sério. Demasiado sério.
Quando tudo ficou em silêncio outra vez, eu não consegui dormir. Algo me dizia que estávamos à beira de ser descobertos. E o pior era que não sabia se estávamos prontos para enfrentar o que viria a seguir. Naquela noite não preguei olho. Fiquei deitada na cama, de olhos abertos no escuro, à espera de que alguém batesse à porta e tudo desabasse. Ouvia cada rangido da casa antiga de Cascais, cada onda que rebentava na praia lá embaixo, como se fossem passos que se aproximavam. O Tiago não voltou ao meu quarto. Só de manhã, quando desci para o pequeno almoço, o vi na cozinha, de costas, a fazer café. Tinha olheiras fundas e evitava olhar-me nos olhos. Bem dormiste? Perguntei, tentando soar normal. Ele abanou a cabeça quase imperceptivelmente. Não muito. A minha mãe e o pai dele estavam já sentados à mesa, a ler o jornal e a falar sobre o dia. Pareciam normais. Demasiado normais. Mas havia qualquer coisa no ar, uma tensão que eu não conseguia identificar. O pai do Tiago olhava para ele de vez em quando, com uma expressão que não era zangada, mas também não era tranquila. Durante o dia, as coisas pioraram. A minha mãe pediu-me para ir com ela às compras ao fórum em Sintra. No carro, ela estava calada demais. Finalmente, quando estávamos no parque de estacionamento, virou-se para mim. Sofia, precisamos de falar. O meu estômago encolheu. Sobre o quê? Ela suspirou, olhando em frente. Sobre ti e o Tiago. Senti o sangue gelar nas veias. O que queres dizer? Não sou cega, filha. Nem o António também não é. Os olhares, as desculpas para ficarem sozinhos, as noites em que ele sai do quarto dele e não volta logo. Acham que não reparamos? Eu não conseguia falar. Só sentia as lágrimas a subir aos olhos. Mãe, eu? Não quero saber dos detalhes, cortou ela, a voz firme mas tremendo um pouco. Só quero saber se é sério. Se vocês os dois percebem o que estão a fazer. Baixei a cabeça. É sério. Pelo menos para mim. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Então temos um problema muito grande, Sofia. Isto não é só uma paixoneta de verão. Vocês vivem na mesma casa. Somos família agora. As pessoas vão falar, vão julgar, vão nos destruir. Eu sei, sussurrei, sentindo as lágrimas caírem. Mas não consigo parar de o amar. Ela esticou a mão e limpou-me uma lágrima do rosto. Eu sei como é o amor que parece maior que tudo. Mas às vezes temos de escolher entre o que queremos e o que é certo para todos. Não comprámos nada naquele dia. Voltámos para casa em silêncio. Quando chegámos, o Tiago estava no terraço, sozinho. A minha mãe foi direta para a cozinha, deixando-nos espaço. Subi as escadas devagar e parei ao lado dele. Ele virou-se, viu o meu rosto vermelho de chorar e ficou pálido. Eles sabem? Assenti. O meu pai falou comigo esta manhã, disse ele, a voz baixa. Disse que reparou que eu saio do quarto à noite. Que ouviu barulhos. Não entrou em detalhes, mas percebeu. E agora? Ele passou a mão pelo cabelo, desesperado. Disse que precisamos de parar. Que se não pararmos por bem, vai nos separar. Pode mandar-me para casa da minha avó no Douro, ou pior. Senti um vazio enorme no peito. Não posso perder-te, Tiago. Ele aproximou-se, abraçando-me forte contra o peito dele, senti o coração dele bater descontrolado. Nem eu a ti. Mas como fazemos? Naquela noite, os 4 sentaram-se à mesa para conversar. Foi a pior hora da minha vida. O pai do Tiago falou a maior parte do tempo, calmo, mas implacável. Disse que entendia que éramos jovens, que os sentimentos acontecem, mas que aquilo era inaceitável. Que estávamos a destruir a família que tinham construído. A minha mãe chorou em silêncio. Eu e o Tiago ouvimos tudo de cabeça baixa, sem coragem para defender o que sentíamos.
No fim, deram-nos um ultimato: ou parávamos imediatamente, nada de quartos à noite, nada de ficarem sozinhos, nada de toques, ou haveria consequências. Ele iria para o Douro até acabar a universidade. Eu poderia ser mandada para a casa do meu pai biológico em Lisboa. É a vossa escolha, disse o pai dele, mas pensem nas pessoas que amam. Quando subimos para os quartos, o Tiago parou à porta do meu. Não posso entrar, sussurrou. Eu sei. Ficámos ali a olhar um para o outro no corredor escuro. Vamos encontrar uma solução, disse ele. Prometo. Mas os dias seguintes foram um inferno. A casa virou uma prisão. Havia sempre alguém por perto. Se nos aproximávamos demais, um olhar da minha mãe ou do pai dele bastava para nos separarmos. À noite, eu chorava sozinha na cama, abraçando a almofada que ainda cheirava a ele. Uma semana depois, não aguentei mais. Mandei-lhe uma mensagem às escondidas: encontramo-nos no mirador da Boca do Inferno às 23 horas. Preciso de te ver. Ele respondeu só com um sim. Naquela noite, saí de casa pela porta das traseiras, descalça para não fazer barulho. Corri pela estrada até ao miradouro, onde as ondas batiam com força nas rochas. Ele já lá estava, encostado à grade, o vento a despentear-lhe o cabelo. Corri para os braços dele, beijámo-nos como se fosse a última vez, desesperados, com lágrimas a misturarem-se nos lábios. Não suporto isto, disse eu contra o peito dele, sinto falta de ti a cada segundo. Eu também, respondeu ele, a voz embargada. Pensei numa coisa louca. O quê? Fugir. Juntos. Tenho algum dinheiro guardado do trabalho de verão. Podemos ir para o Algarve, alugar um quarto barato, arranjar empregos em bares ou hotéis. Viver só nós os dois até conseguirmos algo melhor. Olhei para ele, assustada e ao mesmo tempo cheia de esperança. E a universidade? E as nossas famílias? Elas vão odiar-nos no início. Mas com o tempo, talvez percebam. Ou não. Mas eu escolho-te a ti, Sofia. Acima de tudo. Senti o coração explodir. Eu também te escolho. Marcámos tudo em sussurros. Ele ia levantar dinheiro no dia seguinte, eu ia fazer uma mochila com o essencial. Íamos apanhar o comboio para Lagos na sexta-feira à noite, quando eles pensassem que estávamos a dormir. Os 2 dias seguintes foram de ansiedade pura. Fingíamos normalidade em casa, mas por dentro contávamos as horas. Na quinta-feira à noite, quando toda a casa dormia, ele arriscou entrar no meu quarto uma última vez. Trouxe uma rosa que apanhou no jardim. Pusemo-la debaixo da almofada. Para amanhã, sussurrou. Quando estivermos livres. Fizemos amor em silêncio, devagar, como se quiséssemos gravar cada toque na memória. Depois ficámos abraçados até o sol começar a nascer. É a nossa última noite aqui, disse ele. E a primeira de muitas juntos, respondi. Na sexta-feira, tudo correu como planeado. Deixei um bilhete no meu quarto: amo-vos, mas preciso de viver a minha vida. Um dia vão entender. Não me procurem. Ele deixou outro parecido. Apanhámos o comboio em Cascais, de mãos dadas no escuro do cais. Quando o comboio arrancou, olhámos um para o outro e sorrimos, finalmente livres. Mas mal nos acomodámos nos lugares, o telemóvel dele tocou. Era o pai. Ele atendeu, hesitante. A voz do outro lado era alta o suficiente para eu ouvir. Tiago, volta para casa. Por favor. A tua mãe, a Sofia, ela teve um acidente de carro esta manhã. Está no hospital de Lisboa. É grave. O mundo parou. Olhei para ele, o coração na garganta. O nosso plano perfeito acabou de se desfazer em segundos. E agora, não sabíamos se a minha mãe ia sobreviver. O comboio parou em movimento lento, como se o próprio tempo hesitasse em avançar. O Tiago desligou o telemóvel com as mãos a tremer e olhou para mim. Nos olhos dele vi o mesmo pânico que me devorava por dentro.
A tua mãe, acidente grave. Hospital de Lisboa. As palavras ecoaram na minha cabeça como um trovão. Tudo o que tínhamos planeado, a fuga, o Algarve, a vida só nossa, desfez-se num instante. Senti as pernas fraquejar e agarrei-me ao braço dele para não cair. Temos de voltar, disse ele, a voz rouca. Agora. Nem discutimos. Saímos na estação seguinte, apanhámos o primeiro comboio de regresso a Cascais e depois um táxi direto para o Hospital de São José em Lisboa. A viagem foi um borrão de lágrimas e silêncio. Eu culpava-me por tudo, pelo bilhete que deixei, pela fuga, por ter desejado uma vida longe dela. E se fosse isso que a tinha distraído ao volante? E se fosse eu a causa? Chegámos ao hospital já de madrugada. O pai do Tiago estava na sala de espera, o rosto cinzento de exaustão. Quando nos viu, levantou-se de um salto. Onde é que vocês estavam? Perguntou, mas a voz não era de zanga, era de alívio misturado com dor. Corri para ele. A mãe, como está ela? Está viva, respondeu, abraçando-me forte. Teve uma colisão frontal na A5. Partiu as duas pernas, várias costelas, traumatismo craniano, mas os médicos dizem que vai recuperar. Está na UCI, sedada. Senti um soluço rasgar-me o peito. O Tiago ficou ao meu lado, a mão na minha cintura, sem se importar com quem via. Posso vê-la? Ainda não. Só familiares diretos e por poucos minutos. Entrei sozinha. A sala da UCI era fria, cheia de máquinas que apitavam. A minha mãe estava lá, ligada a tubos, o rosto inchado e cheio de hematomas. Segurei-lhe a mão com cuidado. Desculpa, mãe, sussurrei, as lágrimas a caírem-lhe na mão. Desculpa por tudo. Por favor, fica comigo. Não sei quanto tempo fiquei ali. Quando saí, o Tiago esperava-me no corredor. Abraçámo-nos sem palavras, ali mesmo, à vista de enfermeiros e do pai dele naquele momento, nada mais importava. Os dias seguintes foram uma névoa de hospital. Eu dormia em cadeiras desconfortáveis, comia sandes da máquina, esperava notícias. A minha mãe acordou 2 dias depois, confusa, com dores horríveis. Quando me viu ao lado da cama, chorou. Pensei que te tinha perdido, disse ela, a voz fraca. Li o teu bilhete antes de sair de casa. Baixei a cabeça. Eu não fugi por ti. Fugimos porque não aguentávamos mais esconder. Ela apertou-me a mão. Eu sei, filha. O António e eu falámos muito nestes dias. Vimos o quanto vocês se amam. E o quanto sofrem. Olhei para ela sem acreditar. Não nos odeias? Claro que não. Estou zangada, magoada, confusa, mas odeio-vos? Nunca. És a minha filha. E o Tiago é um bom rapaz. Só não sabia como lidar com isto. Naquela tarde, o pai do Tiago veio falar connosco os dois. Sentámo-nos numa sala vazia do hospital. Cometi erros, começou ele. Quis proteger a família, mas esqueci-me que vocês também fazem parte dela. Ameacei-vos, em vez de tentar perceber. O Tiago ficou tenso ao meu lado. E agora? Agora, queremos encontrar uma solução juntos. Não vos vou separar. Mas também não podemos fingir que nada aconteceu. Precisamos de tempo, de regras, talvez de ajuda profissional. Um terapeuta familiar para aprendermos a viver com isto. Olhei para o Tiago. Ele assentiu devagar. Estamos dispostos a tentar, disse ele. Os meses seguintes não foram fáceis. Voltámos para casa em Cascais, mas tudo era diferente. Havia sessões de terapia todas as semanas em Lisboa, conversas longas e difíceis à mesa do jantar. A minha mãe recuperava devagar, primeiro muletas, depois fisioterapia na praia de Cascais. O pai do Tiago aprendeu a olhar para nós não como uma ameaça, mas como 2 jovens que se amavam de verdade. Nós mudámo-nos devagar.
Nada de noites juntos no início. Quartos separados, portas abertas. Mas aos poucos, as regras foram-se afrouxando. Um beijo na cozinha quando ninguém via. Uma mão na minha noite no sofá a ver um filme em família. Um ano depois, a minha mãe já andava sem ajuda. Num domingo de primavera, organizámos um almoço no jardim com vista para o mar. Estavam lá os avós, tios, primos. No fim, o Tiago levantou-se e pigarreou. Quer dizer uma coisa, começou a voz nervosa. A Sofia e eu amamo-nos. Não como irmãos. Como um casal. Sabemos que é complicado, que muita gente não vai entender. Mas é a verdade. E queremos viver isso abertamente, com o respeito de todos vocês. Houve silêncio. Alguns olhares chocados. Mas a minha mãe sorriu e apertou a mão do António. Nós já sabemos, disse ela. E embora tenha sido o caminho mais difícil que já percorri, aceitamo-vos. Como vocês são. Houve lágrimas. Abraços. Alguns tios saíram mais cedo, mas a maioria ficou. E aos poucos, a família foi-se habituando. Hoje, vivemos num apartamento pequeno em Alfama, em Lisboa. O Tiago acabou a universidade, eu comecei a minha. Vamos a Cascais aos fins de semana jantar com eles. A minha mãe chama-lhe Guenra a brincar e ri-se quando ele cora. Às vezes, à noite, deitados na nossa cama com vista para o Tejo, ele acaricia-me o cabelo e sussurra. Achas que um dia vamos olhar para trás e acreditar que tudo isto aconteceu mesmo? Eu sorrio contra o peito dele, acredito todos os dias. Porque apesar de tudo, da dor, do medo, do segredo, escolhi-te. E tu escolheste-me. E nesse momento, com o fado a tocar baixinho na rua lá embaixo, sei que valeu cada lágrima, cada dúvida, cada noite em que pensei que íamos perder tudo. Porque no fim, encontrámo-nos um ao outro. Para sempre.